Vamos deixar o like aí, né? Porque eu acho que vocês gostaram e a gente vai deixar isso aqui cada vez melhor, né? Lembrando até, ó, presente gratuito para vocês, se tem alguém novo aí que não sabe. Se você quiser todo dia uma análise gratuitamente no seu e-mail, clica aqui no primeiro link da descrição que tem o Minuto Cripto. A gente vai sempre escrever ali 5 minutinhos de análise para você tomar o seu cafezinho ali, já sabendo um pouquinho mais do que tá acontecendo ali no mercado de cripto, tá? Então, presente aí para quem ficou até agora. Eu sei que muitos de vocês já são inscritos, né? Mas a gente está falando, então, da guerra das Layer 1s. Beleza, a gente explicou muito de Ethereum, como muitas delas, né, têm essa visão, né, de atacar Ethereum de algum jeito, mas vamos começar a dar o nome aos bois, né? A gente sabe, na ordem cronológica, a gente consegue identificar qual foi a primeira alternativa à Layer 1, assim, que apareceu logo depois da Ethereum? BSC. Cara, assim, de relevância. Relevante hoje ainda, eu diria BSC. Que hoje mantém algum grau de relevância. Legal. E a BSC... Tem alguma outra sugestão? Não, eu acho que das que ganharam tração foi a BSC, mas talvez um pouco a Avalanche, né, também, que a gente vai falar, né? Um pouco mais recente. É um pouco mais recente. Tá, beleza. Vamos começar então pela BSC, né? A BSC, ela é um fork da Ethereum. Eu sei que você falou que Forcou. tem dois tipos, né? Elas, na verdade, a Binance tem duas redes. Porque a Binance tentou primeiro usando o toolkit lá, o kit de desenvolvimento, né, o SDK da Cosmos. E aí nasceu o que hoje eles chamam de BNB, Beacon Chain, que ainda tem algumas coisas rodando, tem a DEX da Binance lá, que ninguém usa, ninguém conhece, mas está lá. Tem alguns poucos tokens que são emitidos originalmente lá, tipo o da Atomic Wallet, nasceu lá. Então ela já é um pouco antiga, e ela é importante porque ela ajuda na seleção de parte dos validadores da BSC. Então elas têm uma ponte, que até foi hackeada tempos atrás, né? 2, 3 meses aí teve um hack e tal, o pessoal ficou imprimindo BNB lá. Enfim, então são duas, e aí é a BSC, né, que é a BNB Smart Chain, essa é baseada na Ethereum, e o pessoal gostou porque a Binance conseguiu configurar ela de uma maneira a baratear o custo, né? Isso, no caso da BSC, assim, basicamente ela tem um tempo de bloco muito curto, gasta um puta espaço de disco, e aí os validadores, basicamente, só a Binance consegue bancar, né? Então, ela não é muito descentralizada, porque a Ethereum, apesar de ter a crítica, é lenta, é cara, mas ao mesmo tempo é fácil de você subir um nó, relativamente fácil. Agora, na BSC, você precisa não só de muito BNB, mas também de um hardware que seja capaz de guardar essa blockchain. Isso é interessante, quando a gente fala sempre das plataformas, né, de contratos inteligentes e Layer 1, todo mundo está aqui pensando, poxa, vamos ver qual que é a que eles falam que é legal para a gente tentar investir, né? Só que a BNB, por exemplo, né, que é uma que ataca uma dor, né, muito clara, né, da Ethereum de ser mais, né, mais lenta e tudo mais, como você falou, a BNB, né, o token BNB, ele parece que simboliza mais coisas do que apenas uma plataforma de primeira camada, né? Muita gente correlaciona, né, o sucesso do token BNB com o próprio sucesso da corretora Binance, com a BSC, né? Às vezes até com os tokens dentro da BSC, né, com um PancakeSwap ou algo assim. Então, assim, eu queria que a gente falasse primeiro, qual a possibilidade de sucesso de uma Binance Smart Chain, né, como plataforma de primeira camada, e o quanto o BNB em si seria um investimento que estaria correlacionado com esse sucesso, entendeu? No sentido de, se a Binance Smart Chain tem capacidade de sucesso, se eu investir em BNB, eu estou investindo nesse sucesso aqui? Olha, eu acredito que em termos de tokenomics a gente não tem um problema tão grande quando a gente está falando de BNB, tá? Ele tem diversas pontas de demanda e de queima que você faz com que o sucesso da Binance Smart Chain ele seja diretamente correlacionado com uma demanda maior do próprio token BNB. Não a corretora Binance. Você achar que a Binance vai dominar o mercado, vai ganhar mercado com a quebra da FTX, por exemplo, que isso vai refletir numa alta do token BNB, não faz tanto sentido. Tá? Agora, respondendo sobre a questão do sucesso da Binance Smart Chain, eu tenho uma visão bem peculiar sobre a Binance Smart Chain, que eu gosto do case. Tá? Binance à parte, mas quando a gente olha para uma plataforma de contrato inteligente que tem de verdade usuário varejo, que utiliza, e cara, é recorrente, tem um fluxo de usuários muito grande e tem um monte de aplicação que eles de fato utilizam, a gente
tem que destacar a Binance Smart Chain nesse quesito, tá? A Ethereum ela é muito nichada, são poucas carteiras que interagem com a Ethereum diariamente e interagem num volume muito alto. Se a gente pega, em média, uma carteira na Ethereum, se a gente pega o volume transacionado na Ethereum diariamente e o número de carteiras que transacionam, em média, a gente está falando de $200 mil por carteira. Então, é basicamente R$1 milhão aí por carteira negociando, movimentando dentro da Ethereum. Quando a gente olha para a Binance Smart Chain, é um público muito mais varejo, tá? E o que ditaria, na minha opinião, o sucesso da Binance Smart Chain? O próprio CZ, ele apresentou um puta de um roadmap de descentralização da Binance Smart Chain, muito parecido com o roadmap da Ethereum, por acaso, né? Apesar de já ser um fork, já ser uma cópia da Ethereum, ele fez um roadmap muito parecido, mas acho que a chave ali é a descentralização do set de validadores, como o próprio Caião apontou. Hoje a gente tem um set de validadores, que é o que dita a segurança da rede, muito centralizado, tá? Que você é extremamente dependente de hardware e de BNB. Isso limita muito e é pouquíssimo permissionado, salvo engano, você pode me corrigir, no sentido de permissionado, no sentido de qualquer um pode entrar e ser um validador dentro da rede da Binance. Ela ampliou o teto. Tem, pelo que eu olhei agora antes da live, tem 29 de 50. Então, quem quiser colocar uma moeda aí para validar na Binance Smart Chain, supostamente tem espaço, mas é isso, não é acessível. Não é essa, ela não nasceu com essa proposta, né? Ela está tentando dizer agora que ela está mais aberta a esse público, né? Existe um outro ponto, posso comentar um outro ponto, a gente discute bastante sobre isso, que é assim, a Binance Smart Chain ela é uma das únicas blockchains. Talvez ela seja a única blockchain, além da Ethereum, até vi nos comentários aqui que o pessoal falou para eu falar mais perto, além da Ethereum, que realmente consegue gerar receita significativa para os validadores. O que isso significa? Qual que é o valor de uma plataforma de contrato inteligente, uma Layer 1? Segurança. Então, eu preciso ter pessoas para prover segurança. Preciso pagar esse cara de alguma forma. E a Binance Smart Chain é uma das únicas que realmente está gerando, por conta dela ter muitos usuários, assim como o Bills falou, esses usuários eles são específicos, são varejo, mas eles têm muitos usuários, mesmo as taxas sendo baratas lá, sendo uma rede mais barata que a Ethereum, eles conseguem gerar um nível de receita interessante para pagar os seus validadores. Sim. E a gente acha que isso é uma vantagem, porque quando a gente olha para outras plataformas de contrato inteligente, esses caras eles têm, por exemplo, a própria Solana, esses caras eles têm o objetivo de ser tão barato, que pode ser que daqui a alguns anos, mesmo que tenham muitos usuários lá dentro, os validadores eles não consigam pagar suas contas. E aí esses caras aos poucos vão saindo da rede e a rede vai ficando menos segura, né? Então você vê como a Binance fez uma rede muito acertada. Exato. Para a realidade. Quer dizer, tudo bem, ela é centralizada e tudo mais, mas ela modelou um negócio que se sustenta, né? Exato. E, cara, é por isso que eu falei que eu gosto do modelo de negócio. Né? Exato. E ele se sustenta não só porque o custo é baixo, mas porque a receita é alta. Eu acho que você foi muito... É orgânico, né? Exatamente, é orgânico. As pessoas que utilizam a Binance Smart Chain, elas utilizam para mexer em aplicações baratas, de forma barata, e movimentar pouco capital. As baleias, os caras que movimentam grande capital, ele não usa a Binance Smart Chain. Eu não uso a Binance Smart Chain. A Uniswap, ontem, ela foi deployada, né? Ela foi lançada na Binance Smart Chain. Antes, a principal DEX lá era PancakeSwap. Se eu não me engano, a PancakeSwap já tinha caído para segundo lugar, tá? Cara, eu olhei hoje, acho que a Pancake tá mantendo. Em TVL, sim. Tá, então, basicamente, a maior corretora ali dentro da Binance é a PancakeSwap. Hoje, a Uniswap entrou lá. Uniswap, que é a maior corretora do mercado de cripto como um todo. Eu realmente acredito que o público que vai interagir com a Uniswap dentro da Binance Smart Chain é o público varejo. É o público que vai interagir para fazer transações pequenas. Enquanto eles não tiverem mais clareza e um set de validadores mais descentralizado, que tudo isso configura numa segurança de rede maior, ele acaba afastando, deixando de lado um certo público. Tá? E, cara, eu acredito que isso, não acredito nem que é certo nem que é errado, mas eu acredito que é perigoso do ponto de vista de modelo de negócios. Tá? Você nicha muito o seu público para um certo público específico. O que hoje vem dando certo, como a gente destacou, né? Vem dando certo, tem público, tem atividade, gera receita. E é por isso que, se eu tivesse uma carteira de Layer 1 alternativas aí, tirando a Ethereum, eu acho que a BNB teria espaço ali. E tem um ponto trunfo, né? Que é assim... Nunca aposte contra o CZ. Beleza. A corretora Binance Smart Chain não tem relação com a plataforma de contratos inteligentes. Mas que, de certa forma, o desenvolvimento, a relação que os caras têm e a maneira como, eventualmente, o CZ pode financiar o ecossistema da Binance é um diferencial. Então, considerando que o CZ provavelmente é o cara mais importante do ecossistema cripto hoje, pelo menos o mais influente,
eu não apostaria contra esse cara. Sim. Não, depois que a gente Cara, dando um exemplo claríssimo, só pra gente fechar o ponto Binance Smart Chain, que diz muito sobre isso, tá? E por que eu acredito que é muito perigoso eles terem essa correlação muito dependente da Binance. Serum. Serum, ela é a maior corretora da rede da Solana. Porém, qual que era o time por trás da Serum? O time da FTX. E o time que basicamente detinha a chave do smart contract, basicamente poderia mudar o código da corretora ali, fazer todo mundo perder seu dinheiro, ou hackear todo mundo, roubar o dinheiro de todo mundo, basicamente poderia realmente mexer no código da DEP, era o time da FTX. Isso era sabido. Tá? Isso era sabido que, quem detém a chave da rede da Polygon? É uma multisig que é o time da Polygon. Era a mesma coisa com a Serum. E assim que teve a quebra da FTX, teve logo em seguida vários casos de vazamento de informação e de hacks de sistema da FTX. E aí basicamente teve essa quebra de confiança na Serum. Todo mundo olhou e falou, beleza, a Serum tá comprometida, não estava comprovadamente comprometida, mas basicamente toda a segurança da Serum dependia da FTX, dependia da segurança de sistemas da FTX. O que o próprio ecossistema da Serum fez, e várias aplicações lá dentro da Serum não, o que o ecossistema da Solana fez, porque várias aplicações dentro desse ecossistema eram dependentes da Serum. Eles simplesmente cortaram a relação com a Serum, e forcaram e criaram uma Serum 2.0 que hoje chama OpenBook, mas que não tem dependência nenhuma com a FTX. Mas esse era um risco muito grande. O risco FTX Serum era muito grande, essa correlação direta que os dois tinham. Hoje, a segurança da BNB está diretamente correlacionada com a existência da Binance. Se em algum momento eles realmente trabalham no sentido de descentralizar isso e fazer com que a BSC ela só gere valor para a Binance via BNB, tá? E não a segurança, a existência da BSC dependa da Binance, essa quebra de laços, esse corte de laços e a não dependência mais entre os dois, eu acredito que coloca a BSC em outro patamar e isso vai, cara, você basicamente está olhando para uma plataforma de contrato inteligente que funciona, que tem um público gigantesco, que tem um monte de aplicação e que as pessoas usam. Isso não existe em lugar nenhum, basicamente. Basicamente, pelo menos ela não é uma fantasma, né? São muitas outras. Isso realmente a gente não pode... Apesar de todas as críticas que a gente faz, todas as ressalvas que a gente faz, sempre quando a gente fala de Binance, né? O pessoal fala que a gente é contra Binance e tudo mais, e realmente a gente tem muitas críticas com o ecossistema, a estratégia, né, da Binance como corretora. Realmente isso você não pode tirar delas, né? Pelo menos elas têm cliente. Ela tem cliente, né? Tem cliente lá dentro, tem valor sendo gerado. Às vezes é boa parte fruto de uma especulação realmente muito chata, assim, para não dizer mais. Mas existe, entendeu? O cara, ele consegue dominar o varejo e fazer o que ele quiser ali. Então, realmente é bem interessante. E agora vamos tomar mais... já que a gente já falou mal de Binance, mas agora demos até uma passadinha de pano, vamos tomar mais uns dislikes aqui, falando um pouquinho bem de Ethereum, né? Já que a gente tem alguns comentários aqui falando que o Diego faz uma denúncia aqui, falando o dono da Ethereum fedendo com os investidores e vocês ainda vão passar pano para isso. O cara despejando tokens escondidos do mercado, né? E ainda temos mais alguns aqui que... Liga para a Polícia Federal. Mano. Exatamente, não. E aqui falando que... Peraí. Que é um tapa na cara isso que o Vitalik tá falando e tudo mais. Aqui, ó, pra esses caras aí, a única coisa que presta é o Ethereum. Tava falando bem até de Binance Smart Chain aqui, cara. Hoje nós estamos abertos, mente aberta aqui. Pra esses caras aí, a única coisa que presta é o Ethereum. Não falam nada do Vitalik despejar. Isso sim é um tapa na cara. O que a gente acha do despejo do Vitalik? Cara, vamos lá. Você é uma empresa, Ethereum Foundation, responsável por pagar ali os desenvolvedores da Ethereum. Você é Ethereum Foundation. Você tem na sua tesouraria, no seu caixa, muito Ether. E só muito Ether. Vamos botar esse cenário. O Ether bate quase $5 mil. A gente tem alguns sinais ali mostrando que o mercado pode virar. O que você faz, Danilo? Você vende um pouco, bota dólar, porque você sabe que a situação pode piorar e você tem desenvolvedor para pagar. E a denúncia é essa. A gente falou muito com... A gente falou com duas pessoas que eu acho que podem exemplificar bem o que a gente está querendo dizer aqui. Primeiro, quando a gente foi para Permissionless, né, a feira de DeFi lá em Miami, né, do pessoal do Bankless e tudo mais, eu encontrei com um cara da Missary, né, e a gente trocou uma ideia, né, falando, poxa, o que vocês estão fazendo? Eles tinham acabado de levantar uma rodada milionária lá
E a gente aqui da Mercúrio também estava olhando para esse mercado, né, de fazer uma rodada, venture capital e tudo mais, para você conseguir pegar dinheiro e investir na operação da empresa, né? Então, o que você faz é vender as ações da sua empresa para um fundo e daí pegar esse dinheiro e investir para que a empresa cresça, né? E a gente perguntou para o pessoal da Messari o que eles estão fazendo, né, com esse dinheiro. E já fazia uns 6 meses que eles tinham feito a rodada, que, salvo engano, era coisa de, tipo assim, 18 milhões de dólares, né? Era uma coisa bem absurda. E eles falaram, por enquanto a gente ainda não fez nada. Eu falei, poxa, mas vocês são muito burros, né, então, né? Por que vocês fizeram a rodada? Vocês não tinham um plano e tudo mais? Aí eles falaram a coisa mais simples, mas também mais inteligente, que a gente aprendeu muito. A gente fez porque o mercado estava valorizado. Então, basicamente, a gente fez porque estava caro. Timing. Timing, exatamente. E a gente começou a perceber que você jogar com os ciclos do mercado é bem interessante, né? Quando a gente falou com o 21 Shares, o Eli da 21 Shares, um dos maiores fundos de cripto do mundo. O que ele tinha feito também? Quando o mercado subiu, vendeu participação também para poder ter esse dinheiro e sobreviver mais tempo no mercado. Então, nada mais é que um movimento bem comum. E só Inclusive, quem me segue no Twitter vê lá que eu postei uma thread ontem que ela mostra os pontos de vendas de ações de todos os fundadores de Big Techs. Você pega basicamente todas as empresas de tecnologia do mundo e você vê aonde que os fundadores venderam as ações. E você vê que eles vendem exatamente quando o mercado sobe. Isso é a coisa mais normal do mundo, as pessoas têm que se alimentar, gente. Cara, hoje a carteira da Ethereum Foundation é uma das carteiras que mais tem Ether. E eles têm o impressionante número de 0,3% de todo o Ether. É isso que eles têm hoje. E por conta da venda que eles realizaram, acho que foi em abril de 2021, eles conseguiram... Hoje eles têm um caixa de aproximadamente 300 milhões de dólares, né, por conta da venda. E eu acho que em Ether hoje eles devem ter por volta ali de 700 milhões de Ether, né, numa cotação diferente da de hoje. Mas aqui vem informação que você não sabia, né? Aí, ó. Por que você acha que o Vitalik está vendendo? O governo tomou conta da Ethereum, eles estão com medo. Então, informação aí para fugir vocês. da Ucrânia. Exatamente. E assim, e ele fala aqui, ó, vamos então tomar mais dislike aqui ainda do Fábio. Ele fala que você não vê o Charles Hoskinson vendendo Cardano. Então vamos falar de Cardano, né? Nessa Não briga. vale porra nenhuma. Vai vender, vai fazer o quê, velho? Tem que vender tudo, né? Mais fácil ele vender o sofá dele, vai Brincadeira, pessoal. Vamos lá. Voltar pro papo sério agora. Tá já que a gente está falando de plataformas de primeira camada, é uma das que mais bombou e isso você não pode tirar da Cardano. Teve muitas plataformas de primeira camada que surgiram, entraram no top 10, bombaram e depois morreram. Viraram fan token. Viraram. E a Cardano tá aí até hoje, né? Então, assim, se alguém puder dar uma introdução, né, do que é a Cardano, o que ela faz, quais são os diferenciais competitivos dela ali e a nossa opinião também sobre ela, mas vamos começar primeiro no mais tranquilo. O que é a Cardano? Qual que é o diferencial competitivo da Cardano? A cara do canhão entrega. Né? Vamos lá, a Cardano tem uma comunidade muito forte mesmo, tem o Charles lá, líder de torcida, mas eu acho que... Não esperava isso de você, Caio. É verdade. Mas assim, o que acontece com a Cardano? Não tem tração. Não é porque a rede é ruim, mas não tem tração, gente. Tem tipo 60 milhões no DeFi inteiro dela e tipo 40% tá na MinSwap. Desculpa, não tem tração, galera. Mas a questão da Cardano é que ela meio que tentou colocar um verniz acadêmico de pesquisa e prezou muito por falar, não, a gente vai fazer a melhor tecnologia possível. Só que, diferente da Ethereum, a Cardano foi extremamente rígida nas decisões que fez. Então, por exemplo, quando adotou aquele modelo UTXO, que é parecido com o do Bitcoin, para as transações, né, que é meio que troco, como se você estivesse movimentando dinheiro lá, então eu vou te pagar com uma nota maior, você me devolve o troco e tal. Toda essa arquitetura da Cardano basicamente minou o DeFi inicialmente. Então, assim, o pessoal fez todo um burburinho, porque ela ia começar a ter contratos inteligentes, e quando ela passou a ter, eles não conseguiam, as DEXs não conseguiam fazer as ordens processarem, porque a blockchain gargalava. Aí, não, vamos esperar a próxima fase. Aí, pronto, vai para a próxima fase. E continua sendo uma blockchain que não conseguiu tração. Então, assim, eu acho que ela tentou fazer algumas coisas diferentes. Talvez ela possa ter servido como um exemplo de como esse tipo de decisão nem sempre é racional, por mais que seja tecnologicamente plausível. Então, quer dizer, funciona.
mas será que fez sentido ir por esse caminho? Será que fez sentido insistir por esse caminho? Agora, assim como mais uma montanha de blockchain de primeira camada, ela está falando que ela vai conseguir escalar melhor, que ela vai, né, tem aquela questão das sidechains também, que não é exclusiva dela, dos state channels. Pode ser que até que consiga escalar. Mas o problema é que, quando ela fizer isso, será que ela vai ter demanda para colocar nessas sidechains, para colocar nesses state channels? Não sei. E o tempo, né? Pode ser que o próprio mercado ele já seja fidelizado por outras soluções. Exatamente. Pode ser que, imagina ela conseguir concretizar esse horizonte, mas o mercado se moveu tanto que agora a gente já está num momento que os DEPs já são blockchains ou que os DEPs já são roll-ups. Quer dizer, a Cardano foi por um trilho totalmente diferente. Acabou. Ela pegou outra via ali e não é compatível mais com o que o mercado tá criando. E às vezes você tá certo, mas na hora errada é a mesma coisa que estar errado, né? Sim, sem dúvida. E também você está certo da forma errada. Eu gosto muito de um case do mercado tradicional, que é o case da Nokia e do Waze. Esse case é muito bom. Que é o seguinte, a Nokia basicamente ela queria criar o melhor GPS que existia para se utilizarem nos celulares, beleza? E basicamente ela teve a ideia de fazer o GPS que ele tinha um grau de assertividade gigantesco. Então, basicamente, a precisão do seu GPS era de cerca de centímetros, que você conseguiria utilizar no seu celular. Hoje é uma tecnologia que é muito difícil você encontrar, né? Um GPS com esse grau de precisão. E como que ela faria isso? Ela faria construindo uma malha de satélites ao redor da Terra. Isso é história real, tá? Isso realmente aconteceu. Ela faria isso construindo uma malha de satélites ao redor da Terra, beleza? E cada celular estaria conectado em cada um desses satélites, que ele cobriria todos os pontos. E por ser em satélite, por ser sinal via satélite, isso é mais técnico, mas o sinal via satélite ele é muito preciso, né? Por ser um sinal via satélite, a precisão do GPS dos celulares Nokia seria muito bom. Então todo mundo utilizaria, todo mundo gostaria, porque todo mundo quer um GPS com altíssima precisão. Certo? Errado. No mesmo período, apareceu um carinha chamado Waze, que ele criou a mesma malha de GPS, mas sem gastar bilhões de dólares colocando satélites no céu. Ele basicamente falou, olha, você pega seu celular, você ativa o GPS do seu celular e o software do Waze vai ler que fulano está aqui, depois fulano está ali. E toda a malha do Waze hoje, basicamente, ele lê quando tem trânsito em um lugar. Por quê? Porque o celular que está dentro de um carro estava indo mais rápido numa via de 90, ele começou a ir mais devagar. O Waze, ele lê que esse celular, a velocidade dele, que deveria ser 90, está a 20, ele entende que aquilo lá é trânsito, e ele vai, assimila isso, e ele muda o seu tempo de chegada. E basicamente eles criaram um produto que todo mundo gostava de usar, não importa se é precisão de centímetros, pode ser de alguns metros, não importa. Basicamente, para o que eu quero usar, ele serve. Ele funciona. A Nokia ficou tão ultrapassada, mas tão ultrapassada que ela engavetou o projeto. Entendeu? E por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando que, cara, para você garantir que seu produto é bom, você precisa ter usabilidade, que é exatamente o que o Caio falou. Pô, hoje, na Cardano, a gente... Ok, eles prometem escalar mais, eles prometem desenvolver mais, mas a gente tem menos de 100 milhões de dólares sendo movimentado dentro do ecossistema DeFi da Cardano. Então, a gente tem pouquíssima adoção do mercado. E isso é um fator que a gente olha muito quando a gente está olhando para o mercado de tecnologia. Porque olhando de fora, é muito difícil eu olhar e falar, olha, essa garrafa é melhor do que esse copo para tomar água. E é por isso que eu vou comprar essa garrafa. Se eu nunca vi uma pessoa tomando nos dois, se eu nunca vi isso na estante, numa prateleira de um supermercado, as pessoas escolhendo se elas querem um copo rosa ou se elas querem essa garrafa. Eu acredito que o caso Cardano é a mesma coisa. Não tem tração, não tem usuários, não tem demanda das pessoas utilizarem. Entendeu? Então, enquanto isso não mudar, enquanto a gente não vê uma atração, enquanto a gente não vê uma adoção maior do ecossistema da Solana, pode ter Cardano. O Bill da Cardano, foi mal. Já estou adiantando, né? Pode ter, cara, o Bill Gates, pode ter, sei lá, a Ave Maria desenvolvendo dentro da Cardano. A gente não vai investir. A gente não vai investir. Porque o que a gente olha é isso, é um produto que as pessoas gostam de usar, que as pessoas de fato usem. Isso é extremamente importante quando a gente olha para o mercado de tecnologia. E vocês falaram bastante sobre, cara, o que uma blockchain tem que fazer para virar um produto, que basicamente tem que ter usuários também, tem que ter um ecossistema. Mas o que mais me preocupa na Cardano, e que, por exemplo, tem alguns ecossistemas que não são tão aquecidos, mas eles possuem, e aí eu tenho uma certa confiança um pouco maior neles, que é evolução na quantidade de desenvolvedores. E nisso a Cardano está patinando. A Electric Capital, que é basicamente um venture capital, eles soltam todo ano um relatório mostrando o crescimento, né, o desenvolvimento, como que mudou o cenário de desenvolvedores ao longo de todas as redes, né?
E, cara, a Cardano ela foi uma das blockchains que mais ficou parada, assim. Tipo, ela cresceu 14%, enquanto a gente tinha, por exemplo, uma própria Ethereum, que já é consolidada, crescendo 15%, se eu não me engano, 20%. Só que, assim, já é uma base consolidada. Sim. Você vê, eu acho que a Polkadot, ela cresceu os seus 20 e poucos %. Posso estar enganado agora. Mas a Cardano, se eu não me engano, ela tinha 200 e poucos, sei lá, 200 desenvolvedores, e agora ela tem 220. Então, eu acho que esse é um ponto preocupante. Por quê? Porque quando você não tem muitos desenvolvedores no seu ecossistema, você não tem um espaço ideal para que inovação aconteça, para que novas aplicações apareçam e para que no final do dia usuários vão lá para dentro. Eu acho que é isso que outras blockchains, apesar de não terem um ecossistema tão quente agora, com um ecossistema tão pujante, né, com muito dinheiro, eles têm pelo menos o que a gente chama de uma... Eu diria quase uma vantagem competitiva ali, que é, cara, pelo menos eles têm muita gente inteligente lá dentro, de comunidade mesmo, de criadores, para fazer com que o ecossistema ele ganhe força, sabe? Eu acho que a Cardano ela tem uma fanbase muito grande, mas ela tem um grupo de desenvolvedores muito pequeno. Exatamente. A gente não é proporcional a quantidade de burburinho, de comunidade que você tem, toda aquela coisa, né, de torcida mesmo, que você tem na Cardano, isso não está refletido em usuário, em desenvolvedor, né? Então, quer dizer, a gente sente falta de capital intelectual e criativo no ecossistema. E vale muito mais pessoas que estão mais interessadas ali para desenvolver do que pessoas que estão interessadas ali para ganhar dinheiro, né? O primeiro gera muito mais valor. Porque quando a gente está falando de empresa de tecnologia, né, a gente tem que sempre buscar solucionar problemas complexos, né, ali. Então, quanto mais pessoas inteligentes para solucionar aquele problema específico, melhor. Então, se você tem menos desenvolvedores ali trabalhando dentro do projeto, menor a sua capacidade de desenvolver e evoluir aquele projeto. Empresa de tecnologia, ela vai ser isso, né? Vai ser muitas vezes você testando uma hipótese, validando ela, invalidando, retomando ela e melhorando sempre. Então, melhora, testa, sempre isso. Então, quanto mais pessoas você tem testando, né, e melhorando ela ao mesmo tempo, melhor ela vai ficar no longo prazo. Né? Isso que você falou é muito legal, Dan, porque um dos termos que os investidores, os gestores, investidores em empresas de tecnologia mais usam é um risco chamado de risco de erosão tecnológica. O que isso significa? Erosão. Uhum. Erosão tecnológica basicamente significa eu invisto numa empresa que o maior valor dela é a tecnologia que ela tem. Uhum. Só que essa tecnologia ela pode ficar ultrapassada de um dia para o outro. Pode vir um concorrente criar uma tecnologia muito melhor que nunca foi criada. Ele pode desenvolver de um dia para o outro algo extremamente inovador e ele dominar esse mercado. Uhum. Ele dominou o meu mercado de um dia para o outro porque o meu mercado só dependia da minha tecnologia, que agora ela não é a melhor do mercado. Então pode ser que amanhã a Cardano vira a melhor blockchain que existe, começa a ter adoção e ela desbanque a Ethereum e, cara, domine 99% do mercado de plataformas de contrato inteligente. Louco, né? Agora vão ficar loucos. Isso, agora o que vai subir de seguidor no Instagram também. Pode ser que aconteça, cara. A gente está no mercado de tecnologia. E tecnologia é algo que, às vezes, você só precisa de um home run. Né? Um home run é quando você basicamente mata o jogo ali no beisebol. Né? Você só precisa de uma tacada para você matar o jogo. Uhum. Pode ser que venha essa única tacada, o home run da Cardano, porque tem, cara, pessoas, acadêmicos muito competentes ali, desenvolvedores muito competentes ali desenvolvendo uma tecnologia. Mas a gente não pode viver de aposta quando a gente trabalha com investimento. A gente não pode só fazer um monte de aposta e falar, vamos rezar aqui e apostar que dá certo. Pelo que a gente observa hoje, que vem se desenvolvendo desde a criação da Cardano e no mercado de plataformas de contrato inteligente como um todo, a gente acredita que isso é pouco provável. E é por isso que a gente não investe. Mas é um olhar completamente pragmático, não é um olhar emocionado, não é um olhar de fã, é um olhar mais racional. Se eventualmente o que está acontecendo na Cardano mudar, provavelmente a gente vai observar. E observando a gente vai ter mais convicção e aí o case vai se provar realmente com fundamentos para a gente investir. Mas, tipo assim, não é algo... Eu não posso simplesmente apostar no case. Eu tenho que acompanhar a evolução dele ao longo do tempo. Que é algo natural em cripto. Às vezes as pessoas elas olham uma proposta e elas acham que, vou investir nessa proposta. Mas às vezes, do ponto de vista do investidor, ainda mais agora no cenário que a gente está, dá para esperar. Vamos ver o projeto realmente ganhar atração, sabe? Se tiver sinais para isso, você se movimenta, né? Exatamente. Eu acho que quando eu vi um comentário de alguém falando que a gente debocha de Cardano e depois a gente vai ver e tudo mais. Mas não interpretem como um deboche, assim, né? Porque deboche normalmente você se vê como superior. Eu acho realmente engraçado quando o pessoal vem defender como se fosse time de futebol. A gente debocha dos fãs, não do ativo. Talvez isso um pouco. O problema é a fanbase, não a banda. O Nickelback não é o time, né? O problema é o corintiano, não o Corinthians.
Então, e assim, mas eu queria muito puxar essa parte de deboche, porque a gente não tem vergonha nenhuma de falar que se a Cardano começar a ter realmente uma usabilidade interessante, todos esses pontos, por exemplo, que a gente elogia a Ethereum, né, ele começar a ter, ou até que a gente elogiou a própria Binance Smart Chain, pode ser que, conforme o tempo vai mudando, a gente vá até alocar ali em Cardano. E o nosso trabalho é esse, né? O nosso trabalho é mudar de opinião constantemente. Só que a questão é, a gente vai estar... E aí, Nicolas? Só que a gente vai estar sempre olhando para ela, né? O deboche, né? Se a gente estivesse debochando, a gente nunca mais estaria olhando para Cardano. Né? Mas como o Igor trouxe, dados de como está a evolução de desenvolvedores da Cardano ali ao longo do tempo. Cara, hoje não faz tanto sentido, porque a evolução percentual da Cardano já é menor do que a evolução percentual de desenvolvedores da Ethereum. Então, por enquanto, a gente não vai começar a olhar de novo. Mas imagina que um desses números sofre realmente uma mudança muito grande. Aí eu paro pra olhar. A gente tem, tipo, sei lá, 3 vezes mais desenvolvedores entrando em Cardano do dia pro outro. A gente vai parar pra olhar, entendeu? E a gente vai trazer aqui pra vocês sem problema nenhum. Prometo pra vocês que estão bravos com a gente porque a gente tava falando mal de Cardano. Certo, Caio? Certo. Estavam falando que você é muito bom, o irmão do Casta. Mas a gente, às vezes o pessoal também confunde. Pelo menos no casual, a gente tenta ser mais irreverente, né? Para deixar um pouco mais leve a conversa. Porque a gente está falando de tecnologia e, enfim, é praticamente discutir sistema operacional. Isso aqui, ou arquitetura de computador. Então, a gente a gente tenta colocar um pouco mais de leveza. Mas, para quem gosta de informática, você pode voltar nos anos 80, nos anos 90. Teve vários sistemas operacionais alternativos. Alguns, inclusive, em termos de joint venture, de parceria. Por exemplo, foi a Microsoft com a IBM. A Apple também teve uma época, que era o Teligent. Vocês podem pesquisar sobre isso, né? A Apple, aliás, bateu muita cabeça até chegar no Macintosh hoje, que todo mundo usa, que é Unix e tal. Ela teve um sistema operacional muito ruim. Apanhou muito nos anos 90 a ponto de quase quebrar. E quem teve que socorrer a empresa foi Bill Gates. Tem um vídeo icônico, acho que de uma Macworld ou de um evento da Apple, em que ele aparece no telão lá e ele é vaiado. Entendeu? Porque ele comprou shares e para o pessoal não criar um alvoroço, eram shares que não davam direito a voto, entendeu? Mas o dinheiro ele colocou, ele injetou grana na Apple para a Apple não quebrar. Então, assim, a gente já teve um mercado de sistemas operacionais e de várias outras coisas de tecnologia muito mais fragmentado. Hoje o mercado cripto é super fragmentado. Mas o que o mercado de tecnologia mostra? Que, no final das contas, essa leva de players morre. E o problema de você falar, não, vou colocar tudo em Cardano agora, é que o seu capital pode vir a zerar, ou você pode vir a ter um prejuízo muito significativo. E por que morre? Vamos fazer um post-mortem aí, Caio. Assim, no mercado de tecnologia, é claro, né, para ser mais operacionais, muita coisa aconteceu, mas o problema é realmente a adoção, não consegue tracionar o produto. Você pode até, sei lá, dependendo do seu lado aí, da força, pode falar, mas a Microsoft jogou sujo. Você pode falar, a Microsoft jogou sujo, fez acordo com a OEM para todo mundo vender máquina com Windows, não sei o quê. Teve muita puxada de tapete, de fato. Mas, enfim, aconteceu, certo? Se você apostou num playerzinho pequeno naquela época, sei lá, o GeoWorks era um ambiente que instalava no DOS. Ele competia com o Windows da época, que era o Windows 3.1, 3.0. O que aconteceu com o seu dinheiro? Virou fumaça, né? Não adiantou o GeoWorks ter uma tecnologia incrível. Não tracionou, você perdeu o seu dinheiro. Então, às vezes, o que a gente está tentando falar, de uma forma brincando, cuidado com adquirir um comportamento de torcedor, porque se aquilo ali não tracionar, você vai perder o dinheiro que você está alocando. Lógico, na Mercúrio isso não pode acontecer, certo? Exato. Agora, uma pessoa física tende a se apaixonar e aí ela vai acabar se queimando no mercado e não vai querer voltar para o mercado depois. Então, a gente está tentando dar um toque de, tudo bem, a Ethereum é uma droga, tem um monte de problemas, mas a gente vê que ela está caminhando hoje de uma maneira que se torna uma alocação mais racional para a sua carteira. Não interessa se o produto é ruim. Tá, o produto é ruim. Se fosse bom, você estava usando cripto para tudo. Se fosse bom, mas não é. Então você não está. Agora, a gente está pronto, parece. Não está pronto, exatamente. Por isso que muita coisa pode acontecer, mas nada acontece repentinamente, né? Os sinais vão sendo dados. Então, se amanhã a gente perceber que uma dessas blockchains alternativas se tornou mais interessante, a gente vai naturalmente alocar. Isso é natural. Mas hoje é muito complicado você falar, não, eu não vou colocar Ethereum na minha carteira, eu vou colocar Cardano no lugar. É complicado, né?
Então, você foi tão enfático aí, porque claramente o cripto não é sua praia, né? Agora se você for falar de computação, cara, você fez o linuxtech.pt, ou seja, a comunidade Linux de Portugal está comentando aqui, falando que Linux é o melhor sistema operativo do mundo. Não, eu concordo, mas é um sistema operacional, assim, não, na verdade não é um sistema, né? É um núcleo, é um kernel. Mas, assim, também não tem tração para usuário final de desktop, né? Se o desktop continuar existindo, a gente também não sabe, porque a internet está se transformando numa coisa tão capilar, né? Ela invadiu todos os aparelhos que a gente usa, né? Da geladeira ao micro-ondas e tudo está ficando inteligente, entre aspas, né? Então, assim, não sei, mas de qualquer forma, o Linux ele ajuda a sustentar a internet e sustenta praticamente todas as blockchains. As redes, né? Os nós rodam com Linux, mas para usuário final, quando você pensa no computador que está na sala de estar ou num quarto, tal, ele geralmente não roda Linux. Eu uso Linux, mas bom, sou eu que estou falando, vocês já perceberam que tem não é uma pessoa comum, exato, né? tem um o seu lado da força, né? Exatamente, tem um conflito de interesse. Então é importante a gente separar, né, essas paixões, porque senão você corre o risco de, sei lá, falar, não, eu vou insistir no Linux, de repente, para um certo tipo de negócio, sei lá, você está trabalhando com editoração gráfica, sabe? Não vai rolar usar Linux, porque não tem produto ali, não tem uma suíte da Adobe, etc. Você pode usar para outras coisas. Para editoração gráfica não vai funcionar, né? Então, assim, a gente precisa ter um pouco de uma postura racional mesmo para escolher as ferramentas corretas. Senão, a gente perde dinheiro. Uhum. Não, muito bom. Vamos tentar... A gente ia falar de todas as Layer 1s, né? Mas aí a gente entra nas polêmicas. E eu vou puxar uma que também é sempre bem tranquilo quando a gente comenta aqui nas lives, que é a Solana, né? Então, sempre bem de boa, ainda mais logo depois de falar de Cardano, a gente falar de Solana, aí o pessoal fica maluco. Então, vamos falar um pouquinho de Solana, né? Que eu acho que é uma das que, enfim, a gente consegue fazer um paralelo grande com a Binance Smart Chain, né? Beleza, a gente falou como o CZ domina o mercado varejo e nunca aposte contra o CZ e tudo mais, e é muito difícil, e que lá existe um ecossistema de valor de verdade. Qual que é a diferença disso para o que estava acontecendo na Solana? Com a FTX, né? Propriamente dito, assim. Eu sei que não tem o mesmo nome, né? Não é o FTT, mas, assim, dá pra gente falar que a Solana era meio que a Binance Smart Chain da FTX? Pô, sim, assim, falar que olhar o investimento e a posição que a FTX e a Alameda tinha na Solana, que naquela época, quando a gente analisou o case naquela época, a gente não viu como um diferencial, eu estaria aqui mentindo para vocês. Porque a situação em 2021 da FTX e da Alameda era uma outra situação do que a gente viu no passado. Só que o que diferencia a Solana para a Binance Smart Chain é, de fato, tecnologia. Porque a Binance Smart Chain ela é literalmente uma cópia da Ethereum. Então, assim, sendo uma cópia da Ethereum, mais barata e mais escalável, ela ainda carrega... A gente usa muitas palavras, a expressão débito técnico, né? Que no final do dia significa basicamente os problemas técnicos, né? As coisas que ela não conseguiu resolver, né? Os vícios técnicos que ela não conseguiu resolver. Então a Binance Smart Chain ela carregou esses vícios por ter copiado a Ethereum. Já a Solana ela não tinha esses vícios da Ethereum. Então ela criava um tipo de tecnologia que realmente podia mudar o jogo. Uhum. E no caso da Solana em específico, ela se coloca ali como uma blockchain altamente escalável, né, o que a gente viu como diferencial. Eu vi até um comentário aqui no YouTube e às vezes as pessoas falam assim, poxa, atualização tal ou coisa tal vai fazer uma rede muito escalável. Mas, cara, hoje o que as empresas e os usuários veem na Ethereum, que é um grande diferencial, não é a escalabilidade, é segurança. Uhum. E isso ninguém bate na Ethereum. Tipo, isso é indiscutível. Ninguém bate na Ethereum, é uma rede muito segura. Mas a Solana, ela via com essa proposta de escalabilidade extremamente agressiva, a ponto que eles deixavam claro que a gente vai ser uma rede mais centralizada. Então não vai ser fácil ser um validador na Solana e tá tudo bem, porque a gente quer escalar dessa forma. Só que a máquina virtual, né, o software da Solana, ele permite que transações aconteçam de uma maneira mais rápida também. Então, existe um negócio muito legal na Solana, o Bills ele comentou no começo do podcast, que ela pode executar transações de maneira paralela. Então, ela, por exemplo, você quer fazer uma transação em DeFi, o Bills quer fazer uma transação em NFT. E essas transações, elas não se comunicam. Então, por elas não se comunicarem, o validador da Solana consegue meio que rodar as duas ao mesmo tempo, sabe? De uma maneira bem simples. E por conta disso, a própria máquina virtual da Solana, eu lembro em 2021, quando a gente leu um artigo sobre isso, que o nome do artigo era EVM e não EVM. O que o artigo dizia, né?
EVM, que é a máquina virtual da Ethereum, virou um padrão da indústria. A Binance Smart Chain usa EVM, a Avalanche usa EVM, a Near tem uma... EVM a gente pode falar que é tipo o sistema É o operacional. computador. É o computador, perfeito. E Eles copiavam o computador que a Ethereum, né, se propõe a ser e, tipo assim, mudava a cor e o nome. por que eles faziam É o isso? motor do carro. E por que eles faziam isso? Porque isso já funcionava? Não só porque ele funcionava, mas é porque era mais fácil atrair aplicações e desenvolvedores. Ah, tá. É Beleza. como se você fosse fazer um computador agora e você fosse colocar outro processador que não fosse Intel AMD. Entendeu? É basicamente isso. Agora tá fácil. É nesse nível, entendeu? É outro. É como se você falar, não, vou Pô, fazer cara, um desculpa, computador. Eu não entendi isso. Não, porque. É isso. Você vai comprar um computador hoje. Um PC, por exemplo, para rodar o Windows, ele tem um processador provavelmente Intel ou AMD. A arquitetura é a mesma, né? Agora imagina alguém falar, cara, desenvolvi uma do zero aqui. Exato. Aí o que tem para rodar? Cara, mal roda Linux, tem nada. Não tem nada. Tem aqui uma prova de conceito aqui, cara, mas vai ser bom amanhã. É complicado. Exato. Tem Aí muita você- máquina virtual que vai nessa linha, Porque daí sabe? você vai ter que provar, por exemplo, sei lá, eu tô tentando deixar um pouco mais simples assim, mas tipo assim, você tem um sistema operacional do Android. Se você criar um que não é nem parecido com o Android, nem parecido com o iOS da Apple, você vai ter que provar pro WhatsApp que ele tem que desenvolver um programa que seja compatível com o Alô, seu. alô, Windows Phone. Pior, você vai ter que achar mão de obra. É verdade, verdade. Todo mundo está exato. acostumado a construir, a desenvolver no Android Esse é o grande e no diferencial. iOS. Mas não tem mão de obra no sistema operacional novo. Basicamente, todo mundo desenvolve em EVM porque está acostumado com EVM, está acostumado com a linguagem de programação Solidity. Você tem um mercado de trabalho maior, né? Quando você estuda Solidity, você tem um mercado maior, mais literatura, quando a gente olha a biblioteca de desenvolvimento, coisas que já foram construídas, você tem um arquivo maior de coisas para consultar, e você tem, obviamente, pessoas já treinadas para desenvolver naquilo. A Solana ela foi para um caminho completamente diferente, criando uma máquina virtual completamente diferente, numa linguagem de programação completamente diferente e ainda mais, muito mais difícil. Então, para você construir Qual que é a linguagem da Solana? Rust. Rust? Que é uma linguagem que é, inclusive, bem utilizada no mercado tradicional. Essa foi uma das justificativas da Solana para poder utilizar Rust naquela época. Para performance, né? Uma exato. linguagem. Porém, o Caio não concorda. Não, eu concordo, assim, é verdade, mas é uma linguagem que o pessoal geralmente coloca como para substituir C ou C++, que são linguagens que têm um nível bem mais baixo, é uma linguagem de alto nível, mas é um nível alto que está mais próximo do hardware. Então, assim, ela é mais difícil para você desenvolver, né? Ela vai te entregar menos abstração, né? Mas é isso, assim, uma máquina virtual que não é popular, que é nova, é basicamente um telefone sem nada. Você tem que desenvolver tudo ali, e é tudo diferente. O processador, a arquitetura, tudo diferente. Você vai ter que fazer um sistema do zero aqui. Os problemas... e aí que eu vou puxar. Cara, os eu acho problemas que podem ser novos o também. O que matou a Solana, na minha opinião, tem muito a ver com isso. Os problemas são novos. Os problemas que vão aparecer quando você desenvolve pela primeira vez, você já matou na outra aplicação que foi desenvolvida 10 milhões de vezes. Exato. Então, basicamente, a biblioteca tá lá. Quando acontecer estilo organograma, né? Eu vou fazer isso. Se o resultado der bom, eu continuo. Se o resultado der ruim, eu faço isso, porque eu já tenho uma biblioteca, eu já tenho uma literatura de como resolver esses problemas. Quando eu estou desenvolvendo uma máquina virtual nova, numa linguagem de programação nova, tem muitos problemas ainda não descobertos que eu tenho para enfrentar. Isso é muito mais difícil no ambiente de desenvolvimento. Né? E só para uma coisa para tentar dar um gancho assim para vocês, como a gente prova, né, que a gente sempre muda de opinião. Solana, a gente nunca escondeu aqui que era uma posição que a gente tinha em carteira e hoje ela não é mais. Né? Então eu queria aproveitar que a gente está falando dela para ir fazer todo esse racional. Tipo assim, por que a gente tinha decidido colocar ela em carteira até o porquê que a gente decidiu tirar ela de carteira. Né? Porque a gente sempre fala, cara, a gente coloca algo em carteira quando a gente acha que tem fundamento suficiente para isso. E a gente tira quando a nossa tese é quebrada. Então eu queria saber qual era a nossa tese e por que ela foi quebrada. Legal, aí era exatamente onde que eu queria puxar, porque explicar mais por que a gente investiu em Solana. Dito tudo isso que a gente falou, é uma tecnologia diferente. Pô, por que vocês se aventuraram numa tecnologia nova? Porque a Solana, ao longo do tempo, mesmo tendo uma linguagem mais difícil, mesmo ela jogando algumas coisas contra ela estava atraindo desenvolvedores, ela estava atraindo aplicação, e ela estava atraindo dinheiro, e ela estava atraindo o usuário final. Algumas coisas, sim, foram artificiais por conta da FTX? Foram. E aí que entra na nossa contratese. Muito do que a gente achou no passado não se provou verdadeiro por conta da relação da FTX e da Alameda. Então, o DeFi na Solana, que era uma aposta muito, muito forte, porque a arquitetura da Solana permitia que operações mais complexas, mais rápidas de DeFi pudessem ser feitas,
basicamente morreu, assim, sendo um pouco apocalíptico, mas sim, praticamente morreu. O DeFi na Solana está renascendo. Mas naquela época não era essa a narrativa. Serum, por exemplo, vinha como um projeto que podia implementar um modelo que é testado no mercado tradicional e até então estava funcionando. Uhum. E aí quando quebra... Até cuspi aqui. Quando quebra quando quebra a confiança do ecossistema e DeFi realmente acaba, a gente ativa uma das nossas contrateses. Então a gente vê que o ecossistema não estava preparado para aquilo, a tecnologia não estava preparada para aquilo. E agora o case volta para uma situação que nosso nível de convicção não é mais o mesmo. Volta meio que a ser uma aposta. A gente já não tem mais certeza se, mesmo com uma tecnologia diferente, eles vão conseguir atingir o que eles estão se propondo, sabe? No fundo, ela acabou se aproximando de outras L1s alternativas. Exatamente. Né? Quer dizer, todo aquilo que parecia ser vantagem, porque parecia que num curto espaço de tempo ela fez muita coisa. Né? Parecia que, tipo, nossa, ela saiu ultrapassando gente que estava há anos tentando criar, né, construir um ecossistema de fato. Foi essa a impressão, né, que a Solana saiu passando na frente de uma galera. Mas aí, a partir do momento que você tem essa quebra de confiança, essa contaminação, tudo isso daí vai por água abaixo. E ela perdeu esses diferenciais, né? Só que numa outra ponta, assim, aí, beleza, saímos do case, a gente não tá mais olhando o case, pô, muito pelo contrário, é um dos cases que a gente mais entende. Então, por que eu vou deixar de acompanhar um case que a gente entende tão bem? Era a minha próxima pergunta para você, né? Tipo, o que você tá olhando que, por exemplo, seria vamos supor que você tem um checklist para voltar uma posição em Solana. O que você tá buscando ver para completar esse checklist de novo, para voltar a se posicionar? Legal. O primeiro deles, a gente comentou ele para Cardano, né? Número de desenvolvedores. Então, pô, a Solana, a gente falou que ela é difícil pra caramba e ela tem uma barreira para novas pessoas entrarem e programarem. Lembra quando eu falei para vocês do relatório que falava do número de desenvolvedores da Cardano? A Solana é a quarta blockchain com o maior número de desenvolvedores. Ela perde para Ethereum e para dois caras que a gente não vai comentar hoje, que é Polkadot e Cosmos. E a Solana ela é a quarta. Então, ela conseguiu crescer muito o número de desenvolvedores e mesmo depois da queda da FTX e Alameda, o número de desenvolvedores continua lá. Os caras continuam desenvolvendo. Aí, beleza. Qual que é o meu checklist? Cara, primeiro, quais são os principais projetos hoje da Solana? Para onde a rede consegue ir, quais são esses principais projetos? Então, tipo assim, para DeFi, o que é a comunidade, quais são os protocolos que realmente se sustentaram depois que a FTX e a Alameda quebraram? Aí eu começo... Você fez alguma coisa. Você fez alguma coisa. Você fez alguma coisa. Não posso mais dar risada. Não, para. Volta. Beleza. Não dá risada do Views, velho. Beleza. Então, tipo assim, a gente tem lá os projetos e depois da quebra da FTX e da Alameda, vários projetos que a gente acompanhava, de fato, morreram. Então, o Serum foi um exemplo. Radeon, querendo ou não, sofreu bastante. Tinha bastante... influência da FTX, mas tem outros cases lá, como por exemplo Orca, Marinade Finance, que é uma espécie de Lido na Solana, a própria Lido na Solana. Tem projetos que querem utilizar, até um pouco de viagem, né? A infraestrutura da Solana com a infraestrutura da Cosmos. Então a gente vai acompanhar para tentar entender para onde esses caras vão ao longo do tempo e se eles vão conseguir capitalizar dinheiro mesmo, né? Atraindo mais usuários. Hoje, um grande diferencial que a gente vê na rede é o seu volume de NFTs. Isso é inegável. Isso... Fã de qualquer projeto pode vir aqui falar com a gente, mas de fato, depois da Ethereum, a Solana é a plataforma de contrato inteligente que mais movimenta NFTs. E você acha que com isso a gente consegue meio que justificar aquela parada de, poxa, a Binance Smart Chain, você pode, né, criticar ela o quanto você quiser, mas ela tem um valor real e tem pessoas realmente utilizando ela, né? Ela tem um caso de uso. Pode ser que esse caso de uso não seja tão grande quanto o valor de mercado dela expressa. Sim. Mas o valor dela não é zero. Perfeito. Então, talvez a gente possa usar esse mesmo relacional para Solana, né? Exato. Assim, Realmente, cara, a gente olha muito o caso de uso e o nicho de mercado que esse cara ele tá querendo atingir, entendeu? A Ethereum ela é uma solução mais generalista, então ela acaba abordando todo tipo de solução e ela tá buscando se especializar via Layer 2. Então, basicamente, blockchains que estão sendo construídas em cima da Ethereum, especializar e nichar o seu público. Quando a gente olha, vamos dar um exemplo aqui, uma Avalanche, a gente tá vendo um movimento muito legal de muito estúdio de game indo para Avalanche, indo para desenvolver game em blockchain dentro da Avalanche. Então pode ser que a gente encontre dentro da Avalanche um hub de desenvolvimento de game Web3. E a gente observa muito para Solana, a gente acredita muito no futuro da Solana mais nichado, mas no sentido deles sendo forte dentro de um público específico, dada a infraestrutura que eles escolheram desenvolver, certo? Porém,
para que isso aconteça, a gente precisa ver, de fato, uma tecnologia, um software, uma plataforma que funcione, que é possível, que é atrativo para ser desenvolvido lá. Obviamente, tem muito meme envolvido em relação a Solana não funcionar, a Solana travar muito, mas é uma realidade. É uma realidade que a gente tem uma rede que está sendo desenvolvida em cima de uma máquina virtual, em cima de uma linguagem de programação completamente nova, e isso faz com que você tenha muitos novos problemas que você ainda não enfrentou. Você tenha muito mais obstáculos, muito mais lombadas para enfrentar. E é por isso que o lema dos desenvolvedores da Solana é o tal do comer vidro, né? Que é o Chewing glass. Exato. Que é o comer vidro em bom português a gente vai trabalhar muito porque a gente tem muita coisa para resolver. Então, basicamente, o cara está num cenário de terra arrasada ali e ele tem que construir uma parada do zero para se tornar uma parada grande, entendeu? Então é muito trabalho pela frente. Então a gente fica muito à mercê do time da Solana, dos desenvolvedores. Tem um time que na nossa visão é qualificado, tem muitos desenvolvedores trabalhando ali, o que são 2 pontos muito positivos que colocam eles em um bom posicionamento para crescerem, para terem um nicho de mercado, para desenvolver uma tecnologia que faz sentido. Mas hoje, dentro do espectro aqui, né, da linha do tempo entre dúvida e certeza, eles são muito mais para dúvida. Exato. A gente tem muito mais e se, quando a gente vai falar sobre um investimento em Solana, sobre o ecossistema de Solana, do que certezas, do que afirmações falando, a Solana vai ser isso porque a gente tem um dado que comprova isso. A gente muito mais fala, a Solana pode ser isso se outra coisa acontecer. Uhum. E a gente não investe com base nisso, né? Então é mais ou menos isso que justifica a nossa saída no case de Solana. Perfeito. Como o Caião falou muito bem, muitas das coisas que eles tinham desenvolvido acabou indo por água abaixo, e a gente enxerga que eles têm um caminho bem árduo de desenvolvimento pela frente. Então, e para finalizar, assim, a gente falou de Binance Smart Chain, comunidade da Binance é absurda. Uhum. Daí depois a gente falou sobre Cardano, comunidade absurda. Solana, né, tem um carisma, né, parece com algumas pessoas muito forte também. E isso é mérito deles. Mérito deles, exatamente. Ethereum, enfim, Ethereum é um monstro por si só. Só que tem duas que se propõem a ser Layer 1 e que, primeira camada, né? Que são em teses concorrente, né? Dessas daí. Para, mano. Não dá, cara. Manda pra mim. Que são em tese concorrente, né? Dessas daí que a gente falou. Mas que pra mim, né? Eu que, poxa, não tô sempre analisando, né? Muito profundamente cada um dos cases. Às vezes parece que elas são meio sem sal, assim, e talvez uma parte do público perceba isso também. Que são as duas últimas que eu queria falar aqui de Layer 1, que é Avalanche e Near. Né? Uhum. Então eu queria falar assim, se Avalanche e Near, pelo menos você, Caião, que sabe, gosta de explorar bastante os protocolos, gosta de falar bastante de usuários, né, casos de uso e tudo mais, tipo, o que tem de diferente na Avalanche e na Near? Assim, eu não sou um especialista nos cases, mas o que eu acho interessante que elas tentaram fazer foi propor um formato diferente de escalabilidade lá atrás, né? A Near é um pouco mais... Assim, eu vejo ela como uma blockchain mais nova, mas ela também não é tão nova assim. Acho que ela ganhou mais visibilidade recentemente, principalmente por causa do que aconteceu com a Solana, porque ela é uma dessas novas blockchains que usam Rust também como linguagem de programação, né? A Sui e a Aptos também usam. Né? E por isso muitas vezes o pessoal fala, talvez esses desenvolvedores migrem para Near, e aí a gente veja de novo criar acelerar esse processo de você ter uma concorrente que vai por um caminho diferente, que seria um caminho não EVM. Mas o que acontece é que, pelo menos hoje, principalmente na Avalanche, talvez menos na Near, porque a Near é bem menos usada, o que acontece é que a camada que tem EVM, ela rouba completamente a cena. E aí, todas aquelas vantagens de arquitetura que o case coloca, não, porque eu vou fazer shard, né, como o caso da Near, ou vou fazer subnets, ou não sei o que lá, nada disso acaba tendo peso, porque no final as pessoas concentram todo o desenvolvimento com Solidity na parte de EVM, né? Então, acho que fica um pouco esquisito, assim, né? E acho que você acaba não tendo o diferencial competitivo na prática, porque esse desenvolvedor ele fica acomodado e aí ele não migra. Ele nunca migra para a tecnologia nativa da blockchain. Tá, é como se, assim, falando de uma maneira bem porca, assim, tentar bem porca entender... bem porca, assim, para tentar entender o que você está querendo dizer. Você está querendo dizer que, basicamente, a Avalanche e a Near, você tem um jeito de fazer, tipo... eu posso fazer do jeito Near e do jeito Avalanche, mas dentro das duas eu tenho a opção de fazer do jeito Ethereum. Isso então, todo mesmo. mundo, em vez de testar o que é diferente... Fala, vou ficar na minha zona de conforto e faço que nem Ethereum, então basicamente a Avalanche e Near ficam... É que não é eu faço igual a Ethereum, é igual eu faço
eu faço igual a um monte de gente, porque muita gente faz do jeito Ethereum. Né? Exatamente. o padrão, né? Mas eu acho que a NIR, assim, ela até promete que se você escrever algum código em Solidity para rodar na Aurora, que é essa camada lá, na verdade, uma shard, né? Onde você vai rodar o código em EVM, você vai ter as vantagens da NIR. Mas, assim, eu acho que, até pelo grau de adoção, é sempre muito difícil da gente falar, não, o cara está falando a verdade. Porque, às vezes, ele não sabe, entendeu? É uma premissa, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? A Avalanche já chegou a dizer, por exemplo, que o TPS, né, as transações por segundo, eram infinitas. É complicado, entendeu? Fazer esse tipo de afirmação, porque a gente sabe que está tudo concentrado nessa camada ali, né? Acho que é a Syschain, se eu não me engano. A Syschain. Eles basicamente são falaram, 3, né? Basicamente eles falaram que eles poderiam conectar qualquer subnet na Syschain, logo o TPS era infinito. E a gente já estudou muito isso no viés da tecnologia mesmo, no viés de, cara, de engenharia de software, a gente chegou à conclusão que isso é infinito. Não é infinito, que isso é impossível. Né? Inclusive, a gente tentou provar esse ponto contra Ethereum. A gente começou... Quando a gente falou de shardings, né? A gente fez esse estudo para provar que o próprio modelo da Ethereum não era um modelo infinitamente escalável. E aí, quando a gente percebeu que o case que a gente tem a maior convicção não é infinitamente escalável, sendo o case mais maduro, a gente conseguiu usar esse conhecimento para começar a avaliar outros projetos. Sim, mas só dando o meu pitacozinho sobre os dois cases rapidinho. NIR, tecnologia muito interessante, tá? Embora tenha todas as dificuldades de desenvolvimento, eu realmente acredito que o time vem fazendo um trabalho muito legal em termos de desenvolvimento, vem seguindo um caminho de construção de plataformas de contrato inteligente muito próximo do que a Ethereum vem fazendo, tá? Isso é muito legal, porém ainda não tem tração, não tem adoção por parte do mercado, não entendo muito bem ainda por que talvez o próprio time segurando para gastar dinheiro e para realmente atrair usuários para o ecossistema, tá? Pode ser mais questão de timing, mas NIR com certeza está na nossa lupa ali para a gente continuar observando de um case que pode vir a despontar. Eles estão, inclusive, bem capitalizados, né? Nesse aspecto. Inclusive, estão bem capitalizados, estão com bastante dinheiro, mas ainda não gastaram. Então, isso é algo que é positivo na nossa visão. Bastante potencial, né, de crescimento. Exato. E potencial de crescimento, bem capitalizado, com uma tecnologia que é interessante, pode ver que eles vinham a encontrar o seu lugar ao sol aí. Avalanche, cara, muitas coisas em Avalanche que eu não gosto. Eu lembro que a primeira frase que eu ouvi da Avalanche é um pato. Ela tenta correr, ela tenta nadar, ela tenta voar, mas ela não faz nada de forma decente. Entendeu? Então, basicamente, ela tenta fazer o que a Solana faz, junto com o que a Ethereum faz, com o que a NIR faz, com a Binance Smart Chain faz, mas nenhum dos 3 produtos dela é vencedor. Isso a gente não gosta. A gente gosta de players que são mais especializados em fazer uma coisa e eles focam em fazer isso muito bem. Porém, eles têm um formato ali de subnet, né, que é você criar uma blockchain própria para o seu projeto. Basicamente, eu quero criar a blockchain da Mercurius. Eles te oferecem toda a base, toda a tecnologia para você criar essa blockchain da Mercurius. E parece que está tendo uma atração muito legal em um nicho específico, que é o nicho de gaming, tá? Porém, é algo que está muito no começo ainda, são games bem indie, games pouco capitalizados, tá? E ainda não foi algo que teve aquele pump em tração, em demanda de usuários que a gente olha e fala, real, tem bastante gente utilizando esse negócio. É um negócio que ele está despontando ali, está aparecendo bastante aposta. Mas é um projeto que a gente não descarta e que a gente vai continuar observando. Exato. Eu queria o último take aqui, que eu vi bastante comentário aqui, antes da gente ir, porque o que eu tô planejando fazer aqui para vocês? A gente pegar todas as que a gente falou agora e ranquear elas, né, pra gente ter ali uma posição, né? A gente fala muita coisa aqui que às vezes é subjetiva, mas para vocês terem uma ordem assim do que a gente talvez mais investiria, menos investiria ali dentro, se só existissem essas soluções que a gente trouxe aqui. Mas, Caião, antes da live começar, tinha um pessoal comentando sobre um case que voltaram agora, que é a tal da Radix, ou Radix, né? RADIX. E eu queria usar esse case, né? Muito do que a gente estava conversando antes de entrar aqui ao vivo, que é essa narrativa de Layer 1, né, de primeira camada, às vezes abre margem para coisas que se dizem muito revolucionárias e tentam vender isso, mas que no final são meio fantasmas, né? E a gente começou, né, fez uma análise muito rápida, né? Acho que você pode explicar um pouquinho mais e falar um pouquinho da nossa conclusão sobre Radix, para o pessoal não ficar sem a nossa opinião. A gente não gosta, né? Toda vez aparece esse tipo de projetinho, ninguém consegue apontar um motivo concreto, mas insiste para a gente comentar. E toda vez a gente vai, abre o site do projeto, dá uma olhada e tal. No caso da Radix, é o clássico caso de um projeto que você já abre a página inicial e já tem as red flags lá. Então, a forma como o staking está sendo colocado, entendeu? A forma como a equipe de desenvolvedores está sendo colocada, o cara pegando carona, e tem marcas lá como a Microsoft, como a IBM, tem até o NEM
né, que era o New Economic Movement, se eu não me engano, a sigla era essa, que desenvolveu uma blockchain lá no começo, tipo, época em que o Bitcoin era novidade, sabe? Um pessoal da Ásia, se eu não me engano, do Japão, desenvolveu, usava um mecanismo de consenso chamado Proof of Importance e tal. Então, assim, o projeto não tracionou, teve vários problemas, ficou tipo 5 anos para fazer uma versão nova e tal. Eu não sei, você não consegue nem saber por que aquela equipe é boa e por que aquelas empresas estão ali, né? E aí depois você vai olhando e você vê que o projeto entregou muito pouco até agora, e mesmo assim as pessoas chegam e falam, não, essa aqui vai ser a próxima grande coisa, né? Eu acho muito complicado. Eu acho que o projeto colocou algumas iscas ali e talvez alguns influenciadores acabam contribuindo para isso e vendendo a ideia que você vai ficar milionário ou que você deveria fazer esse staking, né? Que o cara está falando ali na homepage dele que ele está imprimindo milhões de tokens para te pagar uns 9% ao ano. Você sabe que o projeto mal entregou a carteira, entendeu? Não tem tração nenhuma para DeFi e que ele tem uma linguagem de programação nova que, se eu vi bem, também é baseada em Rust. Quer dizer, por que você vai investir na Radix e não na Near? Sabe? Que já entregou mais coisas, tem até uma camada com EVM. Será que não era mais interessante? Ou será que não era melhor, então, acompanhar o ecossistema da Solana, que já tinha essa galera lá que ficou fiel? Então, assim, não vi nenhum diferencial. Só vi um projeto imaturo e que, assim, eu não sei se está bem capitalizado. Eu suspeito que não está muito bem capitalizado. Então, assim, você vai colocar seu dinheiro num projeto que, de repente, nem tem força para entregar as coisas? Não sei, acho que não fiquei muito bem impressionado, não. Acho que quem gosta desse projeto precisa chegar se for assinante, principalmente, tem que chegar lá na Mercúrios Pro e escrever. Tem uma função lá de post, né, de artigo. Exatamente. Traz a tese. Se você fizer esse esforço, eu garanto que a gente vai fazer um esforço também de ler, de comentar, entendeu? E aí a gente vai montando as contrateses com você. Se tem uma coisa que a equipe da Mercúrios é muito curiosa, né? Mas sobre Radix, ela parece muito aquelas penny stocks. Já assistiu o Lobo de Wall Street? Sim. Tem uma cena muito boa, que o Jordan Belfort, ele pega o telefone e ele vai vender uma... Vai lá, mijar, Danilo. Ele pega o telefone e ele vai vender uma penny stock, penny de centavo, né? Aquelas ações que valem milésimos de centavos de dólar, que não valem nada, mas que ele ganhou dinheiro, Jordan Belfort no filme Lobo de Wall Street, ele ganha dinheiro vendendo essas penny stocks como se fossem as oportunidades, os lucros milagrosos que ia deixar todo mundo milionário. E ele pega o telefone e ele liga pro investidor, e uma dessas penny stocks ele fala, olha, eu tô aqui com uma equipe, uma empresa que ela é especializada em aviação. Basicamente, eles fazem, controle aéreo. A aviação é o mercado do momento. É a melhor empresa, eles estão muito bem posicionados. Aí eles fazem um corte para a empresa, que na verdade é uma plaquinha e uma mini garagenzinha assim, com tipo 2 caras que nem sabem o que estão fazendo, entendeu? E ele começa lá a vender. Não, é o projeto do futuro, eles vão inovar esse mercado. Você tem que comprar agora, vai ser o que vai te deixar milionário. Na hora o cliente fala, cara, toma o dinheiro da minha hipoteca, o dinheiro da minha casa, compra tudo nisso, é o projeto da vida. Parece um pouco. Mas sendo bem sério, é muito mais no campo... A gente vê isso em cripto, né? Pô, a gente vê muito. É a mesma construção de linha de raciocínio. É um mercado muito promissor, é um time muito bom, eles estão desenvolvendo algo inovador, isso vai mudar o mercado, não vale nada agora e vai te deixar milionário. É a mesma construção de linha de raciocínio e a gente vê isso o tempo todo para muitos projetos de cripto. Então tem que ter muito cuidado, porque a gente tem bastante essa responsabilidade. E é isso que eu chamo, né? Que quando a gente vem aqui no microfone, bota a cara na câmera e vai falar sobre investimento. A gente tem essa responsabilidade de trazer o que a gente acredita que é o certo e que é o errado. Cara, é a mesma linha de raciocínio para você realmente pegar dinheiro de pessoas que não estudaram, que não gastaram um tempo ali e caíram no seu discurso. Um discurso extremamente malicioso, um discurso extremamente coisa de bandido mesmo, entendeu? Eu acredito que, cara... Picaretagem. É picaretagem. Realmente a CVM deveria estar um pouquinho mais ligada nisso e pegar todos esses influencers, coloca a cara na câmera para falar de um monte de projeto prometendo ganhos milagrosos e botar esses caras na cadeia. Porque, pô, é a mesma construção de linha de raciocínio e quando você pesquisa, você vê que não faz muito sentido, entendeu? Você vê que é um negócio que, cara, não tem muito fundamento e o próprio site, como o próprio Caião afirmou, ele vai muito mais nessa linha de olha só como isso daqui é inovador, olha só como você vai ganhar muito dinheiro com isso, olha só como tem uma puta de uma oportunidade aqui. E ele trabalha muito pouco em o que a gente faz é isso, a gente desenvolve desse jeito, entendeu? Ele tenta, de toda forma, esconder a literatura, esconder, de fato,
a transparência, mostrar como as coisas estão sendo construídas. E pode entendeu? falar o que quiser sobre Ethereum e tudo mais, e que a gente defende, mas quando a gente foi na DevCon lá na Colômbia, né, que é para quem não sabe, a DevCon é uma das maiores feiras de Ethereum do mundo, né? É a maior, a principal feira de Ethereum do mundo. A gente não escutava falar de preço, né? Então, assim, se o cara tá tentando te convencer que o negócio dele só serve para você colocar dinheiro, dar dinheiro para ele te devolver muito dinheiro, tipo assim, cara, toma cuidado com isso, né? Ainda mais no mercado de cripto, assim. Não tinha um banner, né? É. Eu pago 9% ao ano para você, né? Exatamente. Então, assim, tentem entender no que vocês estão investindo, né? Então, só para não ficar aí sem a opinião de Radix. Mas eu queria que, então, a gente pegasse e fizesse ali uma ordem, né? Para finalizar aqui, cada um de vocês fizesse um ordenamento de BNB, NEAR, Avalanche, Cardano e Solana, né? As Layer 1s alternativas, né? Eu vi que tinha muita gente comentando sobre Polygon e como está funcionando todo o ecossistema ali de Layer 2. Então comentem aí se vocês gostariam que a gente fizesse a mesma discussão aqui, mas já para Layer 2, né? Trazendo Polygon, Arbitrum, até as soluções ali de conhecimento zero, né? ZKs e tudo mais. Comentem se vocês acham que seria interessante e a gente traz num próximo podcast. Então vamos lá. Quer começar, Bilson? Posso começar, cara. Bora. Cara, eu vou colocar BNB. Radix em primeiro. Radix em primeiro, na fila das pessoas que vão pro inferno. Radix. Brincando. Cara, BNB eu coloco em primeiro por ser uma tecnologia que funciona e que tem adoção. 2 pontos primordiais quando a gente está falando de plataformas de contrato inteligente. BNB em primeiro. Segundo lugar, eu coloco a Solana, porque a Solana, embora ela tenha seus desafios em termos de desenvolvimento, a gente tem a questão da atração, a gente tem a questão da adoção, a gente tem a questão da comunidade, que para mim é uma força muito grande. Tá. Terceiro ponto, eu coloco a NEAR, mais pela questão da tecnologia. A gente tem um lema aqui na Mercúrio que a gente sempre fala, a melhor tecnologia nem sempre vence. Você não precisa só ter a melhor tecnologia, você não precisa ser só o melhor acadêmico no seu time, você precisa de outras coisas, você precisa de tração, você precisa ter o produto que o público demanda. Você não precisa de um satélite, de uma malha de satélites com a precisão gigantesca no GPS. Às vezes a pessoa só quer um GPS que fale. Você vai chegar em 10 ou 12 minutos no lugar de destino. Tá? Então, a gente gosta muito da tecnologia da NEAR, coloca a NEAR em terceiro lugar por causa disso. Aí fica sobrando Avalanche e Cardano, né? Avalanche, pelas questões de, querendo ou não, é uma tecnologia que funciona, embora eu não achar que eles têm diferencial competitivo em nada que eles querem fazer. Eles têm ali 3 propostas de valor e nas 3 eu não acho que eles são melhores que nenhum dos concorrentes. Tá? Eles tentaram diversificar, criar um monte de coisa e nenhuma delas eles foram bons. Beleza? Então eu tenho muitas ressalvas com a Avalanche, mas vai que, né? E por fim a Cardano, porque a Cardano e nada é a mesma coisa. Nossa. Aí o Fábio fica maluco. Matou o cara, velho. E você, mudaria alguma coisa, Caião? Cara, não sei, sinceramente. Eu não gosto muito do case da BNB, mas ele tem esse caráter orgânico mesmo. Não sei se, de repente, ele pode acabar ficando fora de lugar se o mercado mudar de alguma maneira, né? Talvez se as segundas camadas tiverem muita adoção, alguma coisa assim, né? É que, de fato, a Binance acaba sendo meio que uma porta de entrada ali. E quando o cara vai fazer alguma coisa mais avançada, ele pula, não para Ethereum, para Polygon, ele pula para a própria BNB Smart Chain. Quando a gente olha em tecnologia, tem outras que fazem muito mais sentido, mas eles têm uma fidelização com o público que é muito difícil de explicar, né? A Binance, na verdade, assim, tem um certo conflito de interesse mesmo, mas como o business está funcionando. Porque a Binance ela tem a rede, ela tem a carteira, né, que é a Trust Wallet, então ela já dá um empurrãozinho, ela aproveita que é caro e aí você acaba sacando, porque você é leigo, você saca para a rede dela e você vai ficando preso, então tem um certo vendor locking que a gente fala, sabe? Então, assim, se o mercado não mudar, pode ser que realmente até faça sentido mesmo, mas eu, particularmente, se eu fosse investir, eu não gostaria de investir na rede da Binance, tá? Agora, talvez como segundo lugar, deixa eu pensar, eu acho que a gente falou além da Binance... Cardano, Solana, NEAR e Avalanche. É complicado, né? Porque é muito arriscado. É muito arriscado. A Binance... Não, mas é legal a gente falar isso, porque para vocês verem como é o mercado, né? Que tem todo aquele ethos da descentralização e tal. A menos arriscada é a da Binance aqui. O resto, basicamente, a gente está fazendo uma aposta.
né? Mesmo com a Solana. Então, é aquela carteira que dá vontade de colocar, 90% em dólar e o que sobrar, você aloca, porque é desse nível, sabe? Porque é risco. Agora, vamos supor que você é uma pessoa muito afeita ao risco. Então, sei lá, eu colocaria talvez... Você só tem essas 5 opções na vida, vamos lá. Exatamente. Vou colocar, então, em primeiro também a da Binance. Depois, acho que eu colocaria a Solana, a Near, deixa eu ver. Aí tem a Avalanche e a Cardano. Acabou, Cardano né? por último também, né? Colocar, infelizmente, né, cara? Você, Igão, tentei. Cardano, tô zoando. Cara, eu faria diferente nisso aí, porque a gente já tá considerando, como o Caio falou, as tranqueiras, as apostas. Então eu colocaria Solana como primeiro, porque muito pelo viés do tipo de produto que eles querem entregar e porque eu tinha acabado de falar do dado do número de desenvolvedores, né? Então o número de desenvolvedores da Solana é maior do que o número de desenvolvedores da Binance e eles não têm um problema da dependência que o Bill tinha comentado anteriormente. Eu acho que esse é um diferencial. A Solana tomou a porrada da FTX da Alameda? Tomou, mas agora eles não têm mais esse cara no jogo. Então eu colocaria a Solana sim, por questão de tecnologia. Haters vão me odiar, acontece, né? Vamos me chamar de Solana Boy, mas eu colocaria. Depois o Binance Smart Chain, sem dúvida, não preciso falar muito porque das justificativas. Acabei não colocando ela em primeira porque eu acho que essa questão dela ser o Ctrl-C, Ctrl-V da Ethereum pesa, sim, em produto. Cara, terceiro lugar eu ficaria muito em dúvida entre a Near e a Avalanche, porque eu acho que o ecossistema da Avalanche está mais consolidado que o da Near. Só que a Near está bem capitalizada, a tecnologia é boa e o time é bom. Então você fica num... Não, mas ela tem mesmo. É que tava com muita mineração de liquidez. Sim, assim. exato. Assim, uma coisa bem artificial. Aí vira na Near ou na Avalanche? Na Avalanche. Já tinha um tempo, né? E aí foi em 2021 que eles começaram a fazer. Fica aquela impressão, quando a fonte secar, esse capital faço, é mercenário né? e vai todo mundo embora. Aí dá aquela chumbada no volume. Mas eu ficaria em dúvida, sim, mas acho que eu colocaria a Near, porque a arquitetura faz muito sentido e eles estão muito bem capitalizados. Tava lembrando o dado agora, acho que eles levantaram 500 milhões de dólares em 2022. Então, acho que eles têm caixa, e depois a Avalanche, pelas mesmas justificativas que o Bills e o Caio falaram, e Cardano, sim, ficaria em quinto lugar, não tem muito o que fazer. Pô, se só tivesse essa opção no mundo, assim, vocês não iam pro home run, assim, e se Cardano, aquela parada, assim, a Near e a Avalanche, elas já são meio cópia, não tem muita vantagem competitiva, então, até que não, né? Vai ser meio... A Near até que não. A Near não. Ah, não? Não. Avalanche tá. sim, a Near não. Ah, tá, beleza. Mas assim, vamos então na Avalanche. Se a Avalanche não tem muita vantagem competitiva e a Cardano pelo menos é um bicho totalmente diferente, vai que, tá ligado? Só como se fosse um hedge ali, sabe? Entendi. Você investe uma parte no que tem EVM, no outro... Por isso que Solana é meu primeiro caso. Então, foi isso que eu pensei, Solana e Cardano, porque as outras provavelmente não vão ganhar da Ethereum, tá ligado? Mano, não. Não? É um si muito grande. Tá bom. É um si muito grande. É um salto, né? Utilizando essa lógica, ele é de Solana. A gente tá investindo em tecnologia, né? Então, basicamente, tem uma linha aqui, em que aqui o extremo do lado da esquerda é a super aposta, que não te diz nada que vai dar certo. O extremo da direita é a certeza. Nada tá no campo da certeza, porque a gente investe em tecnologia, tem um risco de erosão tecnológica que a gente fala. Então, a gente tá sempre buscando o cara que tá mais pra cá, entendeu? E se a gente... Essa borda da mesa da esquerda é a da dúvida, lá do outro lado da sala tá Cardano. Porque é um si muito grande. O cara odeia muito, é um si muito grande. A gente pode investir em algo que seja uma dúvida, que seja uma aposta, mas ela precisa pelo menos demonstrar alguma coisa, ela precisa dar algum esboçozinho de que vai ser alguma coisa. E esse esboço ainda não está aparecendo. Ainda, pode ser que apareça. Falaram que vai flipar o BTC aqui. Quem que é? Quem Vai foi sim. que falou? Bebop. Bebop vai flipar o BTC, ele não, vai mandar Bebop- pra você esse não, corte. Bebop hein? é brother nosso, pô. Deixa eu ver se é o Bebop que eu tô pensando mesmo. É o que tem a foto de gorila, né? É Bills, ele, é ele. ô, Bills, Mano, não, ô, Bills. Bebop, você é meu brother, velho. A gente troca uma resenha no Twitter, você vem me falar isso daqui Bills, no meio o da live. comentário do Crypto Game foi muito bom, O que cara. o Crypto Game É falou? porque isso é outra discussão, mas Esse aqui é também muito tem bom. muito se, mas nesse caso já tem aposta todas e que, pô, é verdade. Semana que vem a gente vai falar sobre esse si aí do Ziki, que eu também acho que é um si muito grande e o Igão discorda de mim. Boas Não, discussões é sobre Semana que vem, valores. rapaziada. Então, se vocês quiserem estar aí, se inscrevam no canal que semana que vem a gente vai ter mais um desses podcasts. Se você quiser, lógico, a gente não investe em nenhum desses cases, né? A gente só ordenou como uma brincadeira para finalizar aqui, mas não, a gente não investe nem no melhor. Então, assim, nem no melhor dos que a gente falou aqui a gente investe. Então, realmente,
Fiquem ligados, né? Invistam no que é bom, sempre. Invistam no que é bom, pelo amor de Deus. Se vocês quiserem saber exatamente no que a gente investe, a gente tem a Mercúrios Pro, nossa assinatura, com todos os cursos, relatórios e o suporte do Caião. Se você achou aí que o irmão do Casta, o Space Today, manda bem em cripto, né, e você quiser perguntar as coisas para ele, era o chefe aqui do nosso suporte. Então, todas as perguntas que você fizer lá na Mercúrios Pro vão ser respondidas por ele ou pela equipe aqui de analistas que é gerida aí por ele. E, no mais, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido aí o conteúdo. Se vocês curtiram, deixem um like. Desculpa pelas falhas técnicas ali no começo, mas ouçam como podcast. E é isso. Beleza, pessoal? Falou, gente. Até mais. Valeu. Valeu, pessoal.